Há algum tempo atrás, a mídia anunciou o caso daqueles pais que culminaram com a morte daquela filha jogada pela janela. Certamente o mundo todo teve ciência daquele fato, porque hoje, quando nós noticiamos alguma coisa aqui, não fica aqui para nós, vai além. Mas especialmente o Brasil parou para ver o que estava acontecendo. E agora, mais recentemente, então noticia o caso Lindenberg e Eloá. Aquele jovem que sequestrou a namorada por um caso de ciúmes e depois, por consequências advindas, mal conduzidas, as situações vivenciadas, mais uma jovem entra no esquema e tudo terminou num desfecho terrível. Ou seja, Lindenberg mata Eloá, atinge a amiga dela, e a mídia, como sempre, faz um estardalhaço dessas situações. É evidente que a mídia tem o papel de anunciar, mas fica um questionamento da nossa parte. Por que não anunciar, então, coisas boas? Porque nós gostamos muito de tragédia, dessas situações graves, com esses desfechos letais, quase sempre recrudescendo a nossa animalidade. E tem aqueles que ficam em cima do muro, que precisam de uma força para terem uma conduta a partir de então. É difícil um programa de televisão ou de rádio ter ibope quando ele anuncia as boas causas, as tarefas voltadas para o bem. Mas basta anunciar alguma coisa ruim para todo mundo alardear e ficar preso na televisão, no rádio ou em qualquer outra fonte informativa, no caso até o jornal. Eu estou fazendo essa palestra aqui. Tenho certeza que alguma coisa vai servir de útil, alguma coisa útil vai servir para nós tirarmos algumas conclusões. Mas isso aqui não está sendo anunciado pela mídia, evidentemente, a não ser pela DDE, com a nossa rádio web. Mas se eu sair aqui fora e matar alguém, não tenho dúvida, primeira página do jornal amanhã. Isto é um fato. Infelizmente, nós compramos essas ideias e vivenciamos. Esse caso, por exemplo, gerou muita depressão. Eu tive cliente que foi no meu consultório, cliente profundamente deprimida, essa criatura, por conta de ver aquela situação. Agora, se esta mídia anunciasse boas coisas, tenho certeza que muitas pessoas seriam motivadas, se motivariam para fazer o bem. Mas quando se apregoa o mal, quando se noticia o mal, muitas criaturas que têm essa tendência começam a ter força, como aconteceu logo em seguida em Sorocaba, um rapaz matou uma moça, depois um outro casal matou uma filha, e assim por diante. Então, se a mídia soubesse o peso que ela tem, o valor de uma notícia boa, ela estaria só noticiando coisas boas. Para que a humanidade possa depreender, assimilar essas boas causas e administrá-las, realizando-as no seu dia a dia para o benefício próprio. Agora, tenho certeza que muitas pessoas não se fixaram frente à televisão. Que bom, porque as que se fixaram sofreram as consequências. Vamos analisar aqui, de perto, o que seria esse caso Lindenberg.
Nós, como espíritas, precisamos raciocinar, refletir, tirar a conclusão, até de coisas ruins. Eu acho que isso aqui vai ser muito útil para nós. Este caso em específico. Porque às vezes a gente começa a criticar e fazer esse juízo crítico negativo em relação à mídia. Tudo bem, eu acho que a mídia poderia ser utilizada de uma maneira diferente. Mas já que foi feito assim, nós precisamos tirar a nossa conclusão. Vamos verificar a razão do desequilíbrio do nosso Lindenberg. Por que razão? Aconteceu aquilo por acaso? Não, não é por acaso. Primeiro que é uma alma que já traz uma bagagem ruim do passado. Nós somos totalmente ligados ao pretérito. Não tem como evadirmos do nosso pretérito. Ele tem uma força muito grande, haja visto o fato do nosso inconsciente assumir a nossa vida de relação em 80%. 20% só diz respeito ao nosso consciente. Eu quero fazer, eu não quero fazer. Mas no final, o que prepondera é o inconsciente. Tanto é que o Paulo de Tarso disse assim: infeliz homem que sou, o que eu quero fazer, eu não faço, o que eu não quero, eu faço. Porque o inconsciente assume o comando. E o inconsciente é o arquivo de uma vida que nós já vivenciamos bilenar, a vida do espírito. Então Lindenberg já trouxe uma bagagem ruim. Tinha os pais a tarefa de educá-lo. E tanto é que a infância é um grande momento de nós trabalharmos os nossos filhos. Educarmos-los para a vida com preceitos criteriosos de bom aproveitamento da atual existência. Muitas das vezes nós deixamos passar batido. A criança tem tendências ruins e nós achamos que aquilo é coisa de criança. E deixa crescer, só que vai ser tarde. Por isso é importante nós custodiarmos a nossa criança desde o nascimento, principalmente até os 5 anos de idade. Quando a formação personalística é de 75% aos 5 anos de idade. Então, quando nós trazemos os nossos filhos para a evangelização, bendita a hora que nós fazemos isso. Quando se referem aos meus filhos, que são 4, muitos irmãos relembram quando eu ia ao Kardec, quando eu frequentava o Kardec, naquela época, com os 4 filhos pequenos. 2 no braço e 2 no chão. Para que eles pudessem absorver aquele momento. Levei a partir dos 4 anos para a evangelização. Depois vieram aqui e complementaram durante a estada deles aqui no centro, na evangelização. Então é importante formar os nossos filhos na infância. É o papel dos pais, de educar os filhos. Não é mandar para a escola. Isso é instruir. Educar é dentro de casa. É culto do evangelho, é conversa ao pé do ouvido, é chamar atenção, é dizer não, é dizer sim o que deve ser feito, porque muitas pessoas só falam não. Meu filho, não faça isso, meu filho, não faça isso. Isso tudo, de uma certa forma, é bom, mas ao mesmo tempo, muito mais produtivo é dizer para ele: olha, seria de bom alvitre que você adotasse essa conduta e orientar os nossos filhos. Depois, ele já trazendo uma bagagem, talvez não tenha sido muito bem orientado, ou talvez até foi. Nós não podemos aqui levantar um falso testemunho, dizer que ele foi mal orientado. Às vezes até foi. Mas começa a conviver numa coletividade que ele elege já ligado àquele inconsciente profundo que ele traz do passado, chamando a ligação com atitudes infelizes, e se liga a um grupo que eventualmente vai também trabalhar para a formação personalística. E certamente vai levá-lo a uma situação negativa. E depois chega já na maturidade, não tendo uma doutrina, uma religião, se perde na trajetória da vida. Porque a religião é fundamental para nós. Principalmente a doutrina espírita, que explica. Não proíbe nada, mas conscientiza a pessoa para que ela saiba o que ela está fazendo. E a repercussão e as consequências. Eu acho que aí é o grande trunfo do espiritismo. Não passar a mão na cabeça. Não dizer para a pessoa que basta fazer isso que está tudo certo. Ilusoriamente, hipocritamente. Porque o Cristo foi muito claro. A semeadura é livre e a colheita é certa.
A cada um será dado de acordo com as obras. Então nós precisamos conversar com os nossos filhos e dizer para eles das consequências dos nossos atos, para que eles saibam assumir aquilo que fez. E de uma certa forma, bom para aquelas criaturas que tenham feito atos bons. O Chico fala assim: nós devemos fazer o bem hoje, porque no amanhã, no futuro, ele, o bem, será o nosso único advogado. Repetindo, nós devemos fazer o bem hoje, porque no futuro, ele, o bem, será o nosso único advogado. Então nós precisamos falar para os nossos filhos da importância de se fazer o bem. O bem é tudo que enaltece a vida, que valoriza a vida, que respeita a vida. E o mal é exatamente aquilo que conspurca, que denigre e que mata a vida. Então nós precisamos saber que não tem dois caminhos, ou é o bem ou o mal. E a escolha é de cada um. Um outro elemento muito importante para a nossa análise: houve fatalidade? Ah, mas tinha que ser, estava escrito. Certamente que não. Pergunta 851 do Livro dos Espíritos. Há fatalidade? Só há fatalidade nos fenômenos físicos, materiais. A pessoa que roubou muito, programou do lado de lá, reencarnar e ficar pobre para devolver aquilo que não lhe era devido. Isto é uma fatalidade. Mas no aspecto moral não existe fatalidade. Hora nenhuma, diz os Espíritos. Tudo pode mudar. Nós podemos mudar uma situação de uma hora para outra. Tanto é que os videntes nem sempre encontram o respaldo da veracidade. Eles mentiram? Não. Até captaram naquele determinado momento aquilo que estava para acontecer. Mas um fato isolado pode modificar totalmente a história da humanidade. E aquilo que o vidente disse não vai acontecer. Então, no âmbito moral, não existe fatalidade. Não é que estava programado para acontecer aquele fato de Lindenberg matar Eloá e atingir aquela menina. Olha a importância da vibração coletiva. Eu até acho, não estou afirmando, mas é um pensamento meu. Se todo o pessoal ligado àquele caso estivesse numa sintonia boa, orando e pedindo para que aquele caso tivesse um final feliz, eu acho até que iria ter um final feliz. Mas não é o que aconteceu. Eu cheguei no hospital e um colega disse assim: você viu, Aguinaldo? Aquele rapaz estava na mira do atirador de elite. Por que ele não matou aquele rapaz? Eu olhei para ele e disse assim: mas rapaz, você é médico, trabalhando pela vida, fala em matar uma pessoa? Ele disse: olha, você acha? Olha o que aconteceu, ele matou uma menina inocente. Teria que ser morto e não ela. Então veja a vibração de um médico que está talhado, pelo menos programado, para salvar vidas, trabalhar pela saúde. Ele elaborou na sua mente a necessidade de matar aquele jovem. Veja a vibração das criaturas. E então, projetando as suas frustrações, as suas mazelas, é a chamada contratransferência da psicologia, todo mundo projetou naquele fato os seus pensamentos doentios. Então, era para acontecer isso, e tem que acontecer, e tem que fazer, e tomara que aconteça assim. Quer dizer, o pessoal vibrou de uma maneira negativa. E isso, de uma certa forma, culminou, ajudou, auxiliou naquele desiderato extremamente infeliz, naquele cumprimento daquele programa. Nós poderíamos, com a nossa vibração, até reverter o processo. Se todos nós orássemos, eu estou falando todos nós, o mundo inteiro que estava assistindo aquele fato, pedindo a Deus para que alguma coisa fosse feita, no sentido de que tivesse um final feliz, entre aspas. Aquele final não seria totalmente feliz, porque no mínimo aquele rapaz seria preso. Mas pelo menos que fosse só ele preso e não acontecesse nada com as meninas. Mas pouquíssimas pessoas no mundo tiveram o capricho da oração. Então fica aqui para nós, quando acontecer um outro caso semelhante, não vamos ficar em frente à televisão. Vamos desligar. Ou mudar de canal.
E ao mesmo tempo, se é que temos que fazer alguma coisa, vamos orar para que não aconteça uma situação tão desastrosa como aquela. Ainda, tirando água de pedra, lógico que a morte daquela menina foi uma coisa muito danosa para todo mundo. A gente às vezes não para pensar, mas tinha os pais atrás daquela menina, tinha os irmãos, tinha os parentes, os amigos, logicamente que sofreram muito. E às vezes a gente não pensa muito nisso. Tanto é que uma pessoa disse assim para mim, não, foi muito bem feito para o pai pagar porque ele era assassino. Ele matou algumas pessoas, agora sentiu na pele o que é matar os outros. Eu falei, meu Deus, mas você pensa assim? Lógico que eu penso. É a justiça de Deus. Ele não matou, agora sentiu a morte da filha, para sentir o que ele fez antes. Eu falei, olha, não é por aí. Nós não podemos compactuar com essa ideia. Ela certamente teve um desencarne porque ela tinha também débitos para com o passado. Ela também não foi inocente nessa história. Certamente ela tinha débito. Quem leu Grilhões Partidos, um livro muito bonito, vai entender o que eu estou falando. O pai teve uma filha obsediada e o obsessor quis aprontar com o pai em cima da filha. E aí perguntaram, o mentor espiritual foi questionado, mas escuta, não é justo que ela seja obsediada, já que o obsessor quer agredir o pai dela. Mas então o mentor disse assim, não, mas ela tem vínculo com esse pai, com essa criatura, de outras experiências passadas. Então, Eloá tinha comprometimento com o grupo. E certamente teria que passar por essa experiência. De outra forma, isso não aconteceria. Mas veio a doação de órgãos. Que bom, né? Quantas pessoas se beneficiaram daquele corpo jovem, uma vez a vida no corpo físico extinta aqui no plano terrestre, dando continuidade à vida no plano espiritual, aquele corpo foi muito bem usado para devolver a saúde a determinadas criaturas. Quando eu falava sobre esse assunto, uma criatura me perguntou, Aguinaldo, mas ela não sofreu? Disse, olha, quando a pessoa desencarna, dependendo da qualidade do espírito, da bagagem espiritual, ela vai ter um tipo de experiência do lado de lá. Mesmo que nós tenhamos um desencarne tranquilo, que vamos ser enterrados, ou que vamos ser cremados, ou sei lá de qualquer forma, nós vamos ter uma situação muito boa ou não, dependendo da nossa bagagem espiritual. E aí não depende também de ser espírito ou não, porque às vezes a gente acha, não, a gente sabendo como é o lado de lá, como é o desencarne, nós espíritas vamos desencarnar bem. Que pena dos outros que não compreendem isso. Não tem nada a ver. Às vezes uma pessoa é totalmente ignorante do que é o desencarne, mas soube se conduzir muito bem aqui na Terra, e portanto vai ter um desencarne muito bom. E aquele que sabe tudo sobre o desencarne, André Luiz, de ponta a ponta, ele sabe o que André Luiz escreveu nas suas obras. Mas se não se conduziu muito bem, certamente vai ter alguns desencontros do lado de lá. A começar pelo próprio desencarne. Então ela, menina, deve ter sido amparada pela espiritualidade, certamente. Lógico, o mentor amigo dela, os parentes que lhe antecederam na jornada além túmulo lhe deram guarida e ela foi amparada nesse momento. Não teve dor da retirada dos órgãos, porque a dor é física. Não, essa dor, tem muita gente, mas vai tirar meu coração, meu pulmão, e eu vou ter dor? Não, eu não dou órgão para ninguém. Não tenham essa preocupação. Porque se a pessoa for muito materializada, muito voltada para a matéria, ela vai sentir a decomposição do próprio corpo debaixo da terra. Então, também vai sofrer, não doou nada, aliás, fez questão de não doar, para não sofrer a dor física, entre aspas, que não existe, mas sofreu a dor moral de experimentar a decomposição do corpo. Então, o importante é nós estarmos abalizados para chegarmos do lado de lá numa condição muito boa. E o nosso advogado ainda continua sendo o bem que nós fazemos aqui, independente de qual seja o credo ou a nossa filosofia. Uma outra pessoa me perguntou, Aguinaldo, mas como é que ela vai ficar? Vai reencarnar sem os órgãos? Porque tirar os órgãos todos, ela vai nascer sem os órgãos. Olha, isso aí não é verdade.
Nós só vamos reencarnar sem os órgãos se nós fizermos mau uso desses órgãos aqui nessa existência. Tanto é que o Cristo diz assim, se o vosso olho, o vosso braço, a vossa mão, for motivo de escândalo, arrancai-os. É melhor adentrares na vida sem eles do que seres condenados ao fogo do inferno. Então isso significa, a pessoa que não usa bem os órgãos, pode nascer na outra existência limitada. Uma pessoa que fumou muito, pode nascer com bronquite. A pessoa que bebeu demais, pode nascer com enxaqueca hepática, ou uma insuficiência hepática. Aquela criatura que matou uma pessoa, usou a mão para matar, pode nascer aleijada. Aí é porque ela fez mau uso, mas a menina não fez mau uso dos seus órgãos. Então, certamente, ela vai nascer de novo com os seus órgãos perfeitos, no seu corpo, tudo certinho, sem nenhum problema. Eu até, se eu pudesse jogar um pouquinho nesse esquema, eu diria, ela vai voltar com os seus órgãos melhorados, porque ela até, os seus órgãos foram bem utilizados até na última instância. Evidentemente que não foi uma deliberação dela, acho eu, da família, porque ela não estava pensando em morte, muito jovem, nem em doação. Mas se ela aceitou bem, e até achou que aquilo foi um ato meritório muito bom, bom para ela. Isso vai ser positivo na sua próxima experiência. Processo obsessivo. Será que os obsessores entraram naquele esquema? Provavelmente sim. Aí eu vou ficar agora questionando o fato daquele pai de Eloá, que era um assassino, que já havia matado algumas pessoas, certamente tendo seus inimigos do lado de lá, eles aproveitaram aquele momento para tirarem partido. Muito provavelmente. Porque os espíritos, pergunta 459 do Livro dos Espíritos, eles exercem influência sobre nós? Sim. Muito mais do que imaginais. E de ordinário, são os espíritos que vos comandam. Aí depende da nossa ligação. Depende da nossa sintonia. Se nós estivermos bem sintonizados com os bons espíritos, bom para nós, eles vão nos ajudar. Mas se a nossa sintonia é com os maus espíritos, pior para nós. Eles também vão nos ajudar negativamente. Então é fundamental que nós tenhamos uma sintonia boa. E essa sintonia se faz através da oração e através dos nossos atos. Que os nossos atos sejam bons e a nossa oração seja constante para nos ligarmos muito bem com as entidades superiores. Nós devemos pensar em justiça humana, lógico. Qual foi o destino daquele jovem? Foi preso. Deve ser preso? Lógico que deve ser preso. Uma criatura perigosa. Uma criatura que pode a qualquer momento trazer um dano à sociedade. Então, muito justo. Ele deve ser preso. Mas com que finalidade? Para castigá-lo? Não. Para que ele possa duas coisas. Primeiro, se precaver contra a agressão da sociedade. Porque se ele fosse solto no meio da comunidade, depois daquela situação, muito provavelmente ele teria sido morto. De uma maneira brutal. Porque o psiquismo humano é terrível. Do momento que a gente critica uma atitude infeliz, na mesma hora nós somos capazes de fazer a mesma coisa ou até um ato mais hediondo. Fortalecidos pela comunidade, pelas sintonias. É a chamada psicologia de grupo. Talvez sozinhos nós não tivéssemos coragem de fazer nada, mas em conjunto nós fazemos barbaridade. Então ele deveria ser preso, sim. Primeiro para ser protegido. E segundo para ser trabalhado. O que infelizmente não acontece nas prisões. É muito difícil uma prisão muito bem alicerçada, com psicólogos, com terapeutas ocupacionais, com pessoas preparadas para trabalhar com aquele psiquismo, para fazer com que aquela criatura veja o seu erro e modifique a sua trajetória. Nós fazemos um trabalho no CRF, Centro de Recuperação Feminino, lá no Cadeião. Toda sexta-feira
nós, um grupo de oradores, vamos lá fazer palestra para as nossas detentas, toda sexta-feira. E lá no IPA, nós vamos fazer toda segunda-feira uma palestra para os detentos do IPA. Um trabalho que nós estamos fazendo há mais de 2 anos. Para que essas criaturas possam entender o que é que elas estão fazendo ali dentro. Porque muitas das vezes elas se sentem revoltadas. Muitas das vezes elas se sentem agredidas. E depois partem para o revide. Eu fui fazer uma palestra no Kardec outro dia e encontrei uma moça. Ela veio e me abraçou. Ela falou, doutor Aguinaldo, o senhor me conhece? Eu falei, olha, eu estou conhecendo você. Eu não sei de onde, você me é conhecida. Pois então, eu estava presa lá no CRF. E depois que vocês fizeram as palestras lá, eu disse que quando eu saísse de lá, eu iria procurar o Espiritismo. E eu estou agora frequentando o Kardec. Que bênção uma pessoa sair da cadeia para o centro espírita. Lógico, vai ter uma nova vida a partir de então, pelas informações que a doutrina vão passar para ela. Porque até então, elas têm visões profundamente distorcidas. Depois da palestra, geralmente a gente bate um papo com essas criaturas. E as perguntas são fantásticas. Geralmente eles fazem perguntas absurdas, certamente retratando os seus pensamentos, a maneira como eles veem a vida. E quando começam a ouvir as palestras, o que a doutrina tem, o que o Evangelho tem, para elucidar essas criaturas, elas começam a vivenciar uma vida diferente. Como se pode definir justiça, já que a criatura tem que sofrer uma justiça? Nós todos vamos ser justiçados pelos nossos atos, bons e ruins, porque justiça não é só negativa, não. A lei de causa e efeito. Se nós fizermos coisas boas, receberemos coisas boas. O Francisco de Assis não fala assim? É dano que se recebe? Se dermos coisas boas, receberemos coisas boas. Se fizermos coisas ruins, receberemos coisas ruins. Agora, o que é justiça? Visto pelo plano espiritual. Kardec questionou, 875. Como se pode definir a justiça? E a resposta dada pelos espíritos foi o seguinte: justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Isto é justiça. É só respeitar o direito de cada um. E a nossa liberdade vai até o momento que a gente começa a ferir o direito do outro. Começou, acabou nossa liberdade. Então nós temos que estar sempre pensando nisso. Pergunta 876. Qual a base da justiça? É fácil. Essa está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, ou dentro do Evangelho de Jesus. Qual a base da justiça segundo a lei natural? Resposta: desejai para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Isso é justiça. Qualquer pessoa tem noção de justiça. É só fazer esse translado, passar para o outro lado. Será que aquele médico que disse para mim, aquela época, que o rapaz esteve na mira de um atirador de elite, por que não matou? Se fosse o filho dele, será que ele diria a mesma coisa? O que vocês acham? Logicamente que não. Mas é o filho do outro, não tem nada a ver comigo, tem que matar. Mas se fosse seu filho? Não, meu filho não. Veja, não há justiça. Deve prender? Sim, por essas duas razões que eu disse. Mas deve ser trabalhado para que ele seja solto e um dia venha se integrar à sociedade. É possível? Sim, lógico que é. Desde que muito bem trabalhado. Mas quando abandonado, nós vamos ver aqui na frente que aí começa a situação a se complicar. Pergunta 880 do Livro dos Espíritos. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Então nós temos o direito de tirar a vida de alguém? Lógico que não. De ninguém. Tirar a vida, jamais. Nem a nossa, através do suicídio. O direito de viver é o maior direito que nós temos. Então hoje ainda tem pena de morte. Que absurdo a pena de morte. Ah, não, mas eu acho bom. O fulano faz uma série de atrocidades. Tem que matar mesmo. Aí tira aquela criatura da circulação e está resolvido. Olha, existe um ditado que fala assim: morto animal, morto veneno. Isso não prevalece para a morte humana.
Porque o espírito, quando é morto aqui, ele continua vivo do lado de lá. E se ele já não era de bem com a vida do lado de cá, tinha algumas disposições de encontrar para com a humanidade inteira, agora, na liberdade total do lado de lá, a situação fica muito mais agravada. Então, nós jamais devemos trabalhar pela pena de morte. Matar nunca. Educar sempre para a transformação do ser humano. Vamos analisar aqui o que é a justiça divina com misericórdia. Porque justiça tem que existir. Deus é justo. Ele faz justiça também. Deus não é bonzinho, não. Matou 10, eu sou Deus, sou bonzinho, passa a mão na cabeça e está tudo certo. Não é assim. Deus faz justiça. Só que a justiça de Deus é misericordiosa. E talvez aí, talvez não. Certamente aí está a verdadeira justiça. Porque para haver justiça, tem que haver misericórdia. Com os nossos filhos, por exemplo, quando eles erram, o que nós falamos? Muitas das vezes, na grande maioria, não, é pequeno ainda, deixa para lá. Quando ele crescer, ele não vai fazer mais isso. E nós toleramos. Ele sobe na cama, suja tudo, faz xixi em algum lugar e faz uma série de barbaridades. A gente vai arrebentar o filho? Não. A gente vai entender que ele é criança ainda. E vai, mais tarde, perceber que ele cresceu e não faz mais aquele barbarismo. Assim Deus faz conosco. Ele faz justiça, lógico, principalmente na reincidência. Mas sempre Deus usa de misericórdia, percebendo que nós ainda somos espíritos falidos e falíveis, e portanto Deus age com misericórdia. Mas eu quero só falar de um caso de uma moça, que é minha cliente, o nome aqui está usado, é fictício, não tem nada a ver. Um dia ela chegou para mim e disse assim: Aguinaldo, o meu pai sempre me bateu. Eu nasci, logo 2 anos depois a minha irmã nasceu. Ele queria que eu fosse homem, nasci mulher. Sabe lá por que razão? Mas eu nasci mulher e ele queria que eu fosse homem. E por conta disso, talvez, ele me batesse muito. Porque com a minha irmã, ele não fazia nada. Ela podia errar, ele não fazia nada. Mas se eu errasse, eu apanhava muito. E muitas das vezes ela errava e eu não. Ele batia em mim, não batia nela. Então eu sempre cresci com esse ódio do meu pai. Mas depois de algum tempo, já com meus 40 anos, um dia um espírito chegou para mim e disse assim: vem comigo. Ela disse assim: mas como assim? Deita aí. Apontou para a cama. E ela deitou. E logo adormeceu. Vem comigo. Aí então, ela acompanhou aquele espírito. E foi para um determinado local. E chegando lá, ela viu uma mulher apresentar um objeto a um determinado homem, dizendo assim: mate-o. O instrumento está aqui. E se você não fizer, eu mandarei matar você. Portanto, você não tem alternativa. E aquele rapaz pegou aquele objeto e embrenhou-se numa mata. E o espírito disse para ela: vem comigo. Aí então, ela acompanhou. E chegando lá, aquele homem adentra um casebre, tem um homem dormindo, ele se projeta sobre aquele homem que estava dormindo e o estrangula com um cordonê, que era o objeto que ela entregou para ele. E o matou. Mas para certificar se ele estava realmente morto, o virou de barriga para cima. E quando ele se fez naquela posição, a minha cliente viu que era a figura do seu pai. E ela pôde depreender que ela tinha mandado matar o seu pai numa existência anterior. Quando ela se deu conta daquele fato tão real, porque depois ela perguntou ao espírito se era isso mesmo que ela estava depreendendo, disse sim, o seu pai atual, você tirou a sua vida na existência passada. E para acertar essa aresta, permitiu a misericórdia divina que você voltasse filha dele, para que ele a perdoasse e você viesse dedicar a ele com seu amor, desfazendo-se daquela atitude infeliz. E aí ela disse: bom, então eu tenho que falar com ele. Chegou para o pai, que não tinha nenhuma amizade, pelo contrário, ela tinha ódio daquele pai, porque sempre a hostilizou. E ela disse para o pai: meu pai, eu quero lhe pedir perdão. Mas como assim, minha filha? Lógico, eu quero lhe pedir perdão, e contou a história.
porque eu matei o senhor numa existência passada. Minha filha, se é que alguém tem que pedir perdão, sou eu. Porque a vida inteira eu tive ódio mortal de você. Só não matei você porque era minha filha. Mas a minha vontade era de estrangular você. E eu depois saía de lá e me cobrava. Cheguei a chorar, muitas das vezes. Porque o que eu fazia com você era desumano. Mas, sem saber porquê, eu voltava a fazer as mesmas coisas e me arrepender depois. Mas nunca pude demover-me dessa ideia. Até que nós nos afastamos, porque ela saiu de casa muito cedo, com 15 anos, para se casar, para se ver livre do pai. E aí vieram as outras consequências. Mas, de qualquer forma, para mostrar como a justiça divina é perfeita. Ela, que matou o pai nessa existência, não precisa ser morta pelo pai. Basta apenas que ela trate o pai muito bem, principalmente a partir de agora. Abençoada doutrina espírita que nos conscientiza disso. E os espíritos amigos ainda puderam privilegiá-la com aquela assistência, lhe dando o desdobramento para que ela viesse travar o contato com a realidade. E hoje, a partir daquele encontro, daquele pedido de perdão mútuo, os dois estão se relacionando bem melhor do que relacionavam antes. Eu não vou dizer muito bem que seria até uma hipocrisia. Uma pessoa de uma hora para outra se transforma e de beijinhos e abraços. Não. Mas pelo menos já não existe aquela hostilidade entre ambos, estão relacionando relativamente bem e aparando as arestas que construíram no passado. Então veja o que é a justiça divina com misericórdia, dando oportunidade para que a pessoa venha ressarcir o seu débito de uma maneira apropriada, levando principalmente ao seu progresso. Quando no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós estudamos caridade para os criminosos, nós vamos lá nos reportar ao Livro dos Espíritos e temos uma pergunta específica que os Espíritos fizeram que o Kardec fez para os benfeitores, a respeito da caridade. Nós devemos ter caridade com os criminosos? Sim, caridade deve ser a tônica da nossa vida, até para com os criminosos. Então, Kardec pergunta, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Tal como Jesus a entendia. É a verdadeira caridade. Resposta, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Isto é caridade. Então, quando nós olhamos para o Lindenberg, primeiro nós temos que ser bondosos para com ele. Nós não temos como tirá-lo da cadeia. Mas o que nós podemos fazer? Orar por ele. Isto é uma bondade, é um ato de bondade. Nós orarmos por ele. Para que ele tenha força para assumir o seu débito e ressarci-lo através da trajetória do tempo. E a oração é a segunda força do universo. A primeira é do amor e a segunda é a oração. Então, quando nós oramos, nós estamos agindo com bondade. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Ou seja, aceitar as pessoas como elas são. Não tem como mudar as pessoas. Elas se mudam a seu tempo, à medida que vão depreendendo os ensinamentos superiores. Então, dentro de casa, por exemplo, a caridade, segundo André Luiz, começa dentro de casa. De que forma? Aceitando os nossos companheiros como eles são. Ajudando-os a crescer. Sendo indulgentes para com as suas imperfeições. E, finalmente, perdão das ofensas. Deixa para lá. Se a pessoa me fez algum mal, problema dela. Aliás, ela me fez um favor. Fez com que eu resgatasse um débito do passado. Que pena dela. E o Cristo é que disse isso. É necessário que haja escândalo na terra para que se faça justiça. Se nós estamos sendo justiçados por conta de algum mal que recebemos, é porque nós fizemos alguma coisa errada. Nós estamos sendo justiçados. É necessário que haja escândalo na terra para que se faça justiça. Mas ai daquele por que o escândalo vier. Ou seja, a pessoa que agrediu
passou a adquirir um débito. Então vamos perdoar. E nós, para sermos perdoados, precisamos perdoar. Sede misericordiosos, para obterdes a misericórdia. Vamos ver a visão de Emmanuel sobre o perdão. Vamos verificar o que ele fala no livro Fonte Viva, lição 37. Eu estou enfocando em cima do caso Lindenberg. Olha o que o Emmanuel falou. Se tentarmos orientar o irmão nos cipuais do erro, com aguilhões de cólera, com golpes violentos, destacando-lhe as falhas, opinando pelo castigo corregedor ou indiferente à sua problemática, estaremos induzindo-o à ira, ao revide, aumentando-lhe a possibilidade de fazer o mal, sustentando-lhe a perturbação. Mas se tratarmos o erro do semelhante, como quem cogita afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos concretizando a sua regeneração. Dá para a gente perceber quão errados são os nossos cárceres. Caiu lá, agora você vai aprender. De que forma? Apanhando, violentando, castigando, fazendo com que a pessoa torne mais revoltada ainda. Isso não constrói ninguém. E assim é sensu lato, em qualquer lugar. Se o nosso irmão estiver em erro, devemos falar com ele, para que ele se transforme, mas não criarmos a vindita, a vingança, a corregedoria, a correção da nossa maneira. Via de regra, de uma maneira errada, como ele disse assim, no cipuai do erro, com aguilhões de cólera, com raiva, com golpes violentos. Isto não leva a nada. Pelo contrário, complicamos mais a vida ainda. Agora vamos verificar o que o nosso Cristo disse no seu Evangelho. A visão de Jesus sobre o perdão. Lucas 23, 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse perdoa-lhes, quem são esses lhes? Ou seja, essas criaturas a quem Jesus está fazendo referência. Somos nós. Somos nós. Somos eivados de preconceito, de erros, carentes de misericórdia. Portanto, vamos ver aqui o comentário de Emmanuel sobre isso. No mesmo livro Fonte Viva, lição 38. Sobre as nossas falhas. Veja o que o Emmanuel coloca. Se o homicida conhecesse o tributo de dor que a vida lhe cobrará, no reajuste de seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Veja a nossa ignorância. Nós matamos. Depois vamos ver as consequências. Mas se nós soubéssemos das consequências, nós haveríamos de preferir nascer sem braço do que fazer um ato hediondo como o homicídio. Vamos verificar outra colocação dele nesse mesmo livro, lição seguinte. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera, no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Então, quando nós formos caluniar alguém, vamos lembrar que seria melhor nós sermos mudos. Porque a gente acha que pode caluniar todo mundo, falar mal de todo mundo, agredir todo mundo e que está tudo certo. Nós somos responsáveis, tudo que fizermos vai passar pelo crivo da justiça. E nós temos responsabilidade. Então, quando nós formos falar mal de alguém, seria melhor lembrarmos que seria muito de melhor alvitre nós calarmos, para não nascermos mudos na próxima encarnação. Se o desertor do bem são as falhas nossas, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Veja Jesus pedindo perdão para nós, a Deus, porque nós não sabemos o que fazemos. Se o desertor do bem conseguisse enxergar
as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Quando vem um dever para nós, o melhor que nós fazemos é cumpri-lo, não é fugir do dever. Porque quando nós fugimos do dever, lá na frente, ele vai voltar em forma de cobrança. O Emmanuel coloca que a pessoa que passa pela vida com todos os desejos satisfeitos, ela é uma desertora. Passou pela vida, não viveu. Apenas passou pela vida. Porque a vida exige cumprimento de dever e sofrimento. Então vejamos, quando nós procuramos desertar de um dever, é melhor que nós lembremos dessa colocação de Emmanuel. Não fujamos do dever, porque amanhã, certamente, as trevas agirão contra nós. Se o ingrato percebesse o fel da amargura, que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Vou repetir essa frase é muito séria. Se o ingrato percebesse o fel da amargura, que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. A pessoa chega para nós e pede uma ajuda. Não é problema meu, se vire. É o que a gente mais escuta. Ah, não sou obrigado. Afinal de contas, quem tem filho grande é elefante. Isso não tem nada a ver comigo. E larga o neguinho sofrendo. E aí depois vem a consequência. Pergunta 627 do Livro dos Espíritos. Basta não fazer o mal para ser agradável a Deus? Não. É necessário fazer o bem. Porque de ordinário nós somos responsáveis até pelo mal, advindo do bem que nós deixamos de fazer. Essa pergunta é a mais complicada do Livro dos Espíritos, no meu ponto de vista. Complicada no sentido de nos comprometer. Então, nós não podemos ser indiferentes à problemática dos outros. Quando alguém pedir um auxílio, ajude logo, da melhor maneira que puder. Se não puder fazer o que ele está pedindo, faça alguma coisa, porque a indiferença é realmente muito complicada. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Egoísta. Eu, depois eu e depois eu. Aí lembro da frase do Chico. Façamos todo o bem hoje, porque amanhã ele será o nosso único advogado. Olha outra falha. Perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apresentando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e harmonia. Hoje foi um jovem me procurar, viciado em drogas. E conversando com ele, disse, doutor, mas aquela cervejinha de final de semana, doutor, com churrasquinho, através da cervejinha, e atrás ou na frente dela, lá vem as drogas. Depois, mais tarde, desarmonia interior. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Diz o Chico, quem vive retamente, Deus provê. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Então, quando vier alguma sugestão do mal, não façamos. Vamos ficar atentos, principalmente depois que a gente ouve informações trazidas pela doutrina espírita e pelo Evangelho, mais esperto nós devemos ficar.
porque tudo que fizermos é de nossa responsabilidade. Agora, Maria Dolores, falando sobre o perdão, que deve ser em aberto, ela disse assim: escuta, alma querida e boa, se alguém te fere, perdoa, no caminho que vem em vão. Ofensa, às vezes, na vida, vem da lágrima esquecida sob forma de agressão. Quando a pessoa atira a pedra, muitas das vezes é uma criatura que tem a doença, a ferida e a dor. Quando a pessoa se porta carente de necessidades outras, é uma criatura que age como um desertor, que precisa sempre do nosso amor. Muitas das vezes surge em doce face, por vezes é quem mais amas. Traz por dentro o peito em chamas, embora disfarça a sua dor. Traz por dentro a fé, muitas das vezes combalida, mas deixa-se entregar diante da vida, sofrendo exatamente esse dissabor. Nós, do outro lado da vida, atravessando luzes supremas, atravessamos problemas, exame de amor e paz. Alma querido ofensor, na senda de cada dia, é um teste que Deus te envia para saber como estás. Muita paz.